Olha só, uma mudança gigantesca na lei da cidadania italiana acabou de ser aprovada e vai mexer com a vida de todo mundo que busca esse direito morando fora da Itália. É uma lei que, na teoria, veio para consertar um sistema que já não funcionava, mas que, segundo os especialistas, corre o risco de criar um problema ainda maior. Vamos mergulhar nisso para entender o que está acontecendo. Para a gente ter uma dimensão do problema que essa lei quer resolver, basta olhar para esse número, 15 anos. Sim, era esse o tempo que uma pessoa podia levar na fila de um consulado só para ter o processo analisado. Uma espera absurda, convenhamos. E foi exatamente isso que o governo italiano prometeu resolver. Mas a pergunta é, como? Então, nesta análise, a gente vai passar por tudo isso. Primeiro, o problema do engarrafamento nos consulados. Depois, a tal solução que Roma propôs. Na sequência, vamos ver as falhas que o pessoal já está apontando, algumas pequenas vitórias que vieram no pacote e, o mais importante, qual o caminho mais seguro a se seguir a partir de agora. Vamos direto ao ponto. O sistema antigo simplesmente não dava mais. As filas nos consulados eram tão, mas tão longas que muita gente acabava sendo forçada a buscar alternativas. Ou se mudava para a Itália para tentar fazer o processo por lá, ou, em muitos casos, entrava direto com uma ação na justiça italiana. A justificativa oficial do governo para essa reviravolta toda foi justamente esse caos nas filas e também a falta de um padrão. Havia uma grande diferença de tratamento entre os consulados. Sabe como é? Um era mais flexível, o outro super rígido. A ideia, então, era unificar tudo, criar uma regra única para todo mundo. E aqui está a grande solução proposta. A nova lei basicamente pega todo o serviço que era feito pelos consulados espalhados pelo mundo e joga para um único escritório. Um escritório central lá em Roma, ligado diretamente ao Ministério das Relações Exteriores. Mas calma, é super importante entender que isso não começa amanhã. A lei foi aprovada, sim, mas o sistema novo só vai valer mesmo a partir de 2029. Antes disso, ali entre 2027 e 2028, o governo vai fazer uma avaliação da demanda mundial. Para quê? Para definir um limite de processos por ano. Ou seja, a fila do consulado some, mas no lugar dela entra uma espécie de cota anual. E é exatamente neste ponto que a história começa a ficar mais complicada. Muitos especialistas olham para isso e pensam: será que ao tentar resolver um problema, o governo italiano não acabou criando vários outros, e talvez até piores que o original? Para a gente entender o impacto, vamos comparar o antes e o depois. Antes, o processo era local, com gente que entendia a realidade de cada país. Agora, a gente está falando de uma fila única para o mundo inteiro, com documentos físicos enviados por correio para Roma para serem analisados por uma equipe sem essa especialização regional. A mudança é brutal. Pensem só neste número. Para se ter uma base de comparação, o Consulado de São Paulo, que é um dos mais movimentados do mundo, tinha cerca de 60 funcionários só para cuidar desses processos. 60 pessoas que conheciam a documentação brasileira, as nossas leis, o idioma. Agora se preparem para o choque. O novo escritório em Roma, que vai cuidar do mundo inteiro, terá só 80 funcionários. Exato, apenas 20 a mais que o consulado de uma única cidade. A conta simplesmente não fecha. É a receita perfeita para um gargalo administrativo sem precedentes. O deputado ítalo-brasileiro Fábio Porta foi certeiro na crítica. Ele chamou o novo sistema de um retrocesso tecnológico. E faz todo sentido. Enquanto o mundo inteiro caminha para o digital, a Itália vai exigir o envio de documentos originais, em papel, lá para Roma. Dá para imaginar o risco de extravio, os danos, o custo? Tudo isso vai ficar na conta de quem pede o reconhecimento. E o ponto crucial é este. A falta de conhecimento local dessa equipe em Roma pode virar um pesadelo burocrático. Eles não vão ter a mesma facilidade para entender as nuances de uma certidão de casamento emitida no interior do Brasil, por exemplo. Isso pode levar a mais exigências de traduções, recusas por puro mal-entendido e, no pior dos cenários, o colapso total do sistema. Mas, para sermos justos, nem tudo é tragédia. No meio dessa mudança tão polêmica, a lei acabou trazendo algumas pequenas vitórias, e é importante mencionar isso para a gente ter o quadro completo. Por exemplo, o prazo máximo para um processo ser finalizado caiu de 4 para 3 anos. Outra coisa boa, a emissão da carteira de identidade italiana ficou mais simples para quem já mora lá, agora pode ser feito em qualquer cidade. E por fim, eles adiaram o começo de tudo para 2029, o que dá um aninho a mais de fôlego para todo mundo se organizar. Ok. Diante desse cenário todo, a pergunta de $1 milhão é: e agora? Qual é o melhor caminho a seguir para quem está buscando a cidadania italiana? Vamos analisar as opções que sobraram na mesa.
E essa tabela aqui resume a situação de forma perfeita. A via administrativa por Roma é uma grande incógnita, com um potencial de colapso enorme. A via de se mudar para a Itália para fazer por lá está respirando por aparelhos, muito arriscada. E o que sobra? A via judicial, que se mantém como a opção mais estável e previsível de todas. É por isso que a análise dos especialistas é quase um consenso. Hoje, a via judicial é o caminho que oferece mais segurança. Ela simplesmente não depende das filas nem da incerteza do novo sistema de Roma. O processo corre na Itália com advogados, enquanto a vida da pessoa continua normalmente no seu país de origem. Se a gente fosse colocar em um gráfico o nível de confiança de cada caminho hoje, o resultado seria mais ou menos este aqui. A via judicial se destaca de longe como a mais robusta. As outras duas, infelizmente, carregam um grau de risco e de incerteza que é muito, muito maior. E no fim das contas, a grande questão que fica no ar é essa. Será que a Itália está apenas trocando um problema antigo e conhecido, que eram as filas, por um caos administrativo completamente novo e imprevisível? Essa centralização é o fim da burocracia ou é só o começo de um novo pesadelo? Bom, só o tempo vai dizer.